Olá, meus irmãos, me chamo Kleber, falo em nome do Centro Espírita Eurípides Barçanufo de Franco da Rocha. Hoje eu vou continuar a leitura com vocês do livro O Céu e o Inferno, uma das 7 obras da codificação do Espiritismo de Allan Kardec. Antes de começarmos nossa leitura, gostaria de convidá-los para a nossa prece de abertura. Vamos lá. Agora, nesse momento, vamos fazer uma introspecção. Quem preferir, pode fechar os olhos. Se coloque de forma confortável, respirando de maneira tranquila e serena, para que assim possamos sentir a presença do nosso Deus de amor, Senhor da vida eterna e da misericórdia, entrando em sintonia com o nosso Mestre, amigo de todas as horas, e com os mentores espirituais. Rogamos que nesse momento desça sobre nós todos os fluidos salutares e benéficos necessários ao reequilíbrio do nosso corpo físico, mental e espiritual. Senhor meu Deus, permita que os bons espíritos que me cercam me auxiliem nos momentos de dificuldade, que eu tenha a força necessária para continuar a caminhar no sentido bem do amor e da caridade. Traz, Senhor, a cura para os males do corpo e da alma, mas se não for o momento, traz o refrigério necessário para que eu continue a caminhada. Que nossos amigos espirituais possam visitar os nossos lares, abençoando a cada um que lá se encontra, trazendo a alegria de viver a paz, a harmonia, e que cada um possa colocar o amor do Mestre Jesus em seus corações, que também os mentores espirituais possam visitar os nossos ambientes de trabalho, levando a cada canto a tranquilidade, a fraternidade e a serenidade. Que esses bons fluidos se estendam para cada um de nós, amigos e familiares, trazendo o conforto que tanto desejamos, a coragem e a fé para continuarmos a nossa estrada da vida. Agora, meus irmãos, que estamos chegando nos momentos finais dessa prece, nesse momento, vamos abrindo nossos olhos, sem pressa, e vamos voltando lentamente. Que assim seja. Então, meus irmãos, eu vou fazer a leitura para vocês hoje. Eu vou ler aqui a parte, nós estamos em Espíritos Felizes. Eu vou ler para vocês Samuel Philip. Então vamos lá. Samuel Philip era um homem de bem em toda a acepção do termo. Ninguém se lembraria de tê-lo visto cometer uma ação má, nem de ter feito voluntariamente qualquer coisa errada. Deu um devotamento sem limites para com os seus amigos. Todos estavam sempre certos de o encontrar às ordens, quando dele precisassem. Mesmo em prejuízo dos seus interesses particulares. Trabalhos, fadigas, sacrifícios, nada lhe custavam para ser útil, e ele os fazia naturalmente, sem ostentação, admirando-se de lhe atribuírem algum mérito por isso. Jamais quis mal aos que o tivessem prejudicado, e procurava obsequiá-los com tanto préstimo como se lhe tivesse feito bem. Quando sofria com os ingratos, costumava dizer, abre aspas, não é a mim que se deve lamentar, mas a eles, fecha aspas. Embora muito inteligente e naturalmente dotado de muito espírito, sua vida, muito laboriosa, foi obscura e cheia de rudes provas. Era uma dessas naturezas de elite
que florescem na sombra, que o mundo não conhece e cuja luz não se expande sobre a terra. Havia adquirido pelo conhecimento do espiritismo, uma ardente fé na vida futura e uma grande resignação perante os males da vida terrena. Morreu em dezembro de 1862, com a idade de 50 anos, após uma dolorosa moléstia, sendo sinceramente chorado pela família e pelos amigos. Foi evocado muitos meses após a morte. Então vamos lá. Lembrai-vos com clareza de vossos últimos instantes na terra? É a pergunta, tá? Foi feita uma pergunta. Lembrai-vos com clareza de vossos últimos instantes na terra? E a resposta: perfeitamente. Essa lembrança me veio pouco a pouco, porque no momento as minhas ideias ainda estavam confusas. Aí fizeram outra pergunta para ele. Quereis descrever-nos, para nossa instrução e pelo interesse que nos desperta, a vossa vida exemplar, como se verificou a vossa passagem da vida corpórea para a vida espiritual, bem como a situação em que vós encontrais no mundo dos espíritos? E ele respondeu: de boa vontade. Este relato não será útil somente para vós, mas também para mim. Voltando os meus pensamentos para a terra, a comparação me permitirá apreciar ainda mais a bondade do Criador. Sabeis de quantas tribulações foi cheia a minha vida, mas jamais me faltou a coragem na adversidade, graças a Deus. E hoje me felicito por isso. Quanto eu teria perdido se eu houvesse fraquejado? Só ao pensar nisso, senti-me desfalecer, vendo que meus sofrimentos teriam ficado sem proveito e deveria recomeçar. Ó, meus amigos, pudesseis compenetrar-vos bem desta verdade. Ela interessa a vossa felicidade futura. Não, certamente não é pagar muito caro por essa felicidade com alguns anos de sofrimento. Se soubesseis como são poucos alguns anos em face do infinito, se a minha última existência teve qualquer mérito aos vossos olhos, na verdade não poderíeis dizer o mesmo daquelas que a precederam. Somente por grande esforço sobre mim mesmo consegui tornar-me no que sou agora, para fazer desaparecerem os últimos traços de minhas faltas anteriores. Era-me ainda necessário sofrer essas derradeiras provas que voluntariamente aceitei. Tirei da própria firmeza das minhas decisões a força para suportá-las sem lamentar. Hoje as bendigo. A todas essas provas, graças a elas, rompi minhas ligações com o passado, que se tornou para mim apenas uma lembrança. Posso agora contemplar com legítima satisfação o caminho percorrido. Ó vós, que me fizestes sofrer na terra, que fostes duros. Perdão, o gato passou aqui na frente. Ó vós, que me fizestes sofrer na terra, que fostes duros e maldosos para comigo, que me humilhastes e me cobristes de amargura, cuja má-fé frequentemente me levou às mais ásperas privações. Eu não só vos perdoo, mas vos agradeço, querendo fazer-me o mal, não suspeitáveis que na verdade me fizieis o bem. Dessa maneira, dessa maneira, é a vós que devo em grande parte a felicidade que hoje desfruto, porque me proporcionastes a ocasião de perdoar, retribuindo o mal com o bem. Deus vos pôs no meu caminho para provar a minha paciência e me exercitar na prática da caridade, mais difícil, a de amar aos nossos inimigos. Não nos impacienteis com essa digressão. Chegarei ao que me pedistes. Embora tivesse sofrido cruelmente com a minha doença final, não passei pela agonia. A morte foi para mim como um sono tranquilo. Não tendo preocupações com o futuro, não me apeguei à vida. Não tive, por conseguinte, de me debater nos últimos instantes. A separação se operou sem esforços, sem dor e sem que eu houvesse sequer me apercebido. Não sei quanto durou este último sono, mas foi breve. O despertar foi tão calmo que contrastava com a minha situação anterior. Eu não sentia mais dores e me regozijava com isso. Desejava levantar-me, andar,
mas uma espécie de suave entorpecimento que nada tinha de desagradável, que tinha mesmo um certo encanto, me retinha, e eu me entregava a um certo deleite, sem ter consciência da minha situação e sem duvidar que já havia deixado a terra. Tudo que me cercava me aparecia como um sonho. Vi uma mulher e alguns amigos ajoelhados e chorando no meu quarto, e disse para mim mesmo que sem dúvida me consideravam morto. Quis desenganá-los, mas não consegui articular nenhuma palavra, donde concluí que havia estar sonhando. O que me confirmou nessa ideia foi ver-me cercado de muitas criaturas amadas que haviam morrido há muito tempo e de outras que eu não reconheci imediatamente, mas que pareciam velar por mim, esperando o meu despertar. Esse estado era entretecido de instantes de lucidez e de sonolência, durante os quais eu recobrava e perdia alternadamente a consciência do meu eu. Pouco a pouco minhas ideias foram adquirindo mais clareza. A luz que eu só entrevia através de um nevoeiro se fez mais brilhante. Então, comecei a reconhecer o meu estado e compreendi que já não pertencia mais ao mundo terreno. Se eu não tivesse conhecido o Espiritismo, a ilusão se teria sem dúvida prolongado por muito tempo. Mas despojos mortais não haviam sido ainda enterrados. Mas eu os considerava com piedade e me sentia feliz de haver me desembaraçado deles. Era muito feliz de estar livre. Eu respirava com a facilidade de quem sai de uma atmosfera asfixiante. Uma invisível sensação de felicidade impregnava todo o meu ser. A presença das criaturas que eu amava me enchia de alegria e eu não estava surpreso de vê-las. Isso me parecia muito natural, mas eu tinha a impressão de as rever após uma longa viagem. Uma coisa me surpreendeu a princípio. O fato de nos compreendermos sem dizer palavra, nossos pensamentos se transmitiam pelo simples olhar e como por uma espécie de penetração fluídica. Entretanto, eu ainda não estava completamente desligado das ideias terrenas. A lembrança do que eu havia sofrido me voltava, de quando em quando, à memória, como para me fazer melhor apreciar a nova situação. Eu havia sofrido fisicamente, mas sobretudo moralmente. Havia sido alvo de malevolência, suportando essas 1000 perplexibilidades, talvez mais penosas do que as desgraças positivas, porque nos mantém numa constante ansiedade. Essa sensação não se via apagada inteiramente, e às vezes eu me perguntava se já estava realmente desembaraçado. Parecia-me ouvir ainda algumas vozes desagradáveis. Preocupava-me sem querer. Eu me tateava, por assim dizer, para me assegurar de que não era o joguete de um sonho. E quando a certeza de que tudo isso havia acabado, me pareceu que me haviam aliviado de um peso enorme. É bem verdade, dizia-me, que estou enfim liberto de todas essas preocupações que fazem o tormento da vida. E rendo graças a Deus por esse fato. Era como um pobre que houvesse recebido de repente uma grande fortuna e que durante algum tempo duvida da realidade, sentindo ainda preocupações pelas suas necessidades. Oh, se os homens compreendessem a vida futura, quanta força, quanta coragem essa compreensão lhes daria nas adversidades. O que não fariam durante sua existência na Terra para se garantirem a felicidade que Deus reserva aos filhos que são dóceis às suas leis. Veriam então como são insignificantes os prazeres que invejam nessa vida, em face daqueles que desprezam. E aí foi feita mais uma pergunta. Esse mundo, tão novo para vós, e perante o qual o nosso nada vale, e os numerosos amigos que reencontrastes, vos fizeram esquecer a família e os amigos que deixastes na terra? E ele respondeu, se os houvesse esquecido, eu seria indigno da felicidade de que desfruto. Deus não recompensa o egoísmo, ele o pune. O mundo em que me encontro pode me levar a desdenhar a terra, mas não os espíritos que nela vivem encarnados. Somente entre os homens é que vemos a prosperidade levar ao esquecimento dos companheiros de infortúnio. Quero sempre rever os meus. Sinto-me feliz com a saudade que eles sentem de mim. Seu pensamento me atrai para eles.
Assisto às suas conversas, gozo com as suas alegrias, suas preocupações me entristecem, mas não se trata dessa tristeza cheia de ansiedade que sofremos na vida humana, porque compreendo que as suas dificuldades são passageiras e têm por fim levá-los ao bem. Sinto-me feliz de pensar que um dia eles também virão para este plano, feliz em que a dor é desconhecida. E empenho-me em ajudá-los a se tornarem dignos disso. Esforço-me para lhes sugerir bons pensamentos e, sobretudo, a resignação que eu mesmo tive perante a vontade de Deus. Minha maior tristeza é vê-los retardar esse momento por sua falta de coragem, por suas lamentações, suas dúvidas sobre o futuro ou por qualquer ação repreensível. Trato então de os afastar do mau caminho. Se o conseguir, isso é para mim uma grande felicidade, e todos nós aqui nos regozijamos. Se eu fracasso, digo a mim mesmo com tristeza: ainda uma vez retardaram o seu momento feliz. Mas me consolo pensando que nem tudo está perdido de maneira irremediável. Então, meus irmãos, esse foi o relato desse espírito chamado Samuel Philip, que, como diz aqui, foi um homem muito bom, um homem que ajudou sempre todos, estava sempre à disposição de todos, que sofria sim, mesmo sendo uma pessoa muito boa, ele sofria sim a ingratidão, só que, é como eu digo, a ingratidão, ela tá nos outros, não em mim, você entendeu? Quando eu ajudo uma pessoa e recebo ingratidão, isso daí é uma coisa que ela vai se ver com Deus mais pra frente. Eu não tenho que ficar, claro, como ser humano eu fico chateado, mas eu não vou falar, ah não, tomara que essa pessoa se lasque também, sabe? Não, não é assim que funciona. Então ele fazia exatamente assim. Ele deixava de lado a ingratidão. Tem uma frase que eu gosto bastante que diz o seguinte: aos outros dou o direito de ser como são, a mim dou o direito de ser a cada dia melhor. Então é exatamente isso, que fala sobre essa parte da ingratidão. Então ele mesmo sofrendo toda a ingratidão, e aí o pessoal perguntava, né? Fizeram uma pergunta, né, pro espírito dele. Poxa, Samuel Felipe, você foi uma pessoa tão boa na Terra, e aí mesmo assim sofreu tanta ingratidão. Como que você conseguia lidar com isso, né? Ajuda a gente, cara, porque é tão difícil a gente lidar com essa ingratidão. E aí ele pega e ele fala que essa ingratidão fazia parte, porque, por exemplo, fazia parte da evolução dele. Então ele sabe, aqui mesmo ele diz que todos os problemas não são eternos. O que é eterno é a vida após a morte. Então, essa passagem terrena aqui é algo rápido, algo breve, que ele tirou de letra, mesmo passando por todas as dificuldades, sabe? Dessa coisa da ingratidão, das dificuldades da vida. E ele entendia, porque assim que ele conheceu o Espiritismo, ele entendeu que aqui na Terra é só como que eu posso explicar? É uma faculdade mesmo, sabe? A gente vem para a faculdade, na faculdade a gente fica 4, 5 anos estudando. Aqui na Terra é basicamente a mesma coisa. A gente fica uma vida, sei lá, 80, 100 anos. E como funciona, né? Usando essa ideia da faculdade. Por exemplo, eu vou para a faculdade. Eu tenho o direito de ir para a faculdade, estudar, aprender e me tornar uma pessoa melhor. Como eu também posso ir para a faculdade e não entrar. Simplesmente ficar lá na porta, num barzinho, bebendo, curtindo com os amigos. E o ano letivo vai passando. Só que, infelizmente, o que acontece quando chega no final, na hora da formatura? O eu que entrou e que estudou vai se formar. Então vai regozijar de algo bom, certo? Esse conhecimento, toda essa coisa. E o outro eu que ficou no portão, lá fora, no barzinho, curtindo, infelizmente não vai se formar. Então ele não vai receber esse louro, né, de ter se formado, essas coisas boas. É a mesma coisa a vida terrena. A gente vem pra cá e aí a gente escolhe o que a gente vai levar na nossa bagagem quando a gente sair daqui, entendeu? Na hora do nosso desencarne, da nossa partida. Então é isso que esse espírito fala. Ele fala em todo esse momento aqui, nessa segunda pergunta, que a pessoa pergunta para ele, fala: caramba, como é que você conseguiu ser tão bom assim, mesmo sem ter muito, e o pouco que tinha compartilhava? E aí ele fala: se os homens tivessem noção do que é a vida após a morte, sabe, do que é esse lugar aqui onde não existe dor, onde não existe sofrimento, onde não existem as preocupações da vida terrena,
eles seriam muito melhores, entendeu? Que para se garantirem a felicidade que Deus reserva aos filhos que são dóceis às suas leis. Ou seja, quem segue as leis de Deus vai ter essa felicidade reservada. Quem não segue, infelizmente, o fim é triste, viu? Mas temos todos o nosso livre-arbítrio e a gente sabe que a gente vai colher o que a gente está plantando aqui nessa vida. Então essa parte foi muito, muito boa. Até para mim também eu estava precisando, mesmo sem saber, inconscientemente eu precisava ouvir isso daqui, foi muito bom. Então, nessa parte eles perguntam, né, eles fazem 3 perguntas para esse espírito. Deixa eu só confirmar isso, são 3 perguntas. A primeira, ele pergunta se ele lembra como foi os instantes na Terra, né? E se ele lembra das pessoas que aqui ficaram. Porque o que acontece lá é tão bom essa vida após a morte que perguntam para ele: seus familiares lá da Terra, seus amigos, você se esqueceu deles? Porque aí é tão bom assim. Ele fala: não, Deus não tolera o egoísmo. Porque seria o egoísmo. E ele fala que o espírito dele não é como o espírito, não é como um ser encarnado que quando tem uma melhora de vida, seja financeira, seja uma mudança, né, um grau elevado de vida, depende também do que a pessoa vai entender como um grau elevado de vida, mas, por exemplo, um exemplo claro, uma pessoa que é pobre e aí as pessoas ajudam ela, e aí ela fica rica e esquece dessas pessoas. Então esse espírito fala que isso não passa de egoísmo e que lá, se ele tivesse esse egoísmo, ele nem estaria lá, nesse outro plano. Então ele fala que lembra e que ele ainda vem para cá e ele comemora as vitórias dos entes, dos amigos, ele comemora e ele também fica triste com as tristezas desses espíritos encarnados aqui na Terra. Só que ele não fica tão triste porque ele sabe da vida após a morte e ele sabe que aquela dificuldade que a pessoa está passando é um ingrediente essencial para a evolução do seu espírito. E ele sabe que nenhuma tristeza é eterna, nenhuma tristeza é para sempre. Só o que é eterno é a vida após a morte. Então aqui na Terra nada é para sempre. Nem a felicidade é para sempre e nem a tristeza, nem as dificuldades, nada é para sempre aqui na Terra. Então tudo é finito, não é infinito. Tudo aqui é finito. Porque a pessoa vai viver uns 80, 100 anos. Então mesmo que ela tenha 100 anos de dificuldade, não vai ser para sempre. Quando ela fizer o seu aniversário ali de 100 anos, vai se encerrar a sua dificuldade, a sua preocupação que ela passou em vida. E aí vem a hora dela regozijar, né, dela curtir, de ter o gozo dessa vida após a morte, dessa coisa que ele não consegue nem explicar, que ele fala que é tão, tão bom, tão único, que se o homem soubesse, ele não faria 1/3 do que ele faz aqui na Terra. Ele não faria as adversidades, entendeu? Ele não seria, como ele diz aqui, prazeres insignificantes. Sabe? Que é o quê? É aquela pessoa que rouba, que pega o dinheiro de outrem para poder ter um prazer ali na vida, sabe? Curtir de alguma maneira. Ou um exemplo claro agora, um político que desvia milhões das pessoas de um hospital e aí ele pega todo aquele dinheiro para benefício próprio, no caso, para poder comprar um carro melhor, uma casa melhor e assim sucessivamente. Então ele fala, se você soubesse que a vida terrena é somente um instante, você não faria nada disso, porque você iria priorizar a vida futura, né? Que é a vida após o desencarne. Então, meus irmãos, essa foi a leitura de hoje, a explicação foi muito bom mesmo, nossa, foi melhor do que eu esperava. Eu não leio antes, eu leio junto com vocês aqui, porque eu gosto de demonstrar o meu sentimento, o que essa leitura me passou, se foi algo bom, se foi algo ruim, sabe? Então, como vocês podem ver, eu fiquei bem, bem surpreso, foi muito bom. Então agora eu gostaria de convidá-los para a nossa prece de encerramento, tá bom? Estou colocando aqui na televisão. Vamos lá, quem quiser pode fechar os seus olhos mais uma vez. Vamos pensar em Deus, nosso amigo querido das horas difíceis. Vamos pensar no nosso Mestre Jesus, que nos auxilia sempre, com os companheiros no caminho,
Senhor meu Deus, Mestre Jesus, toda a espiritualidade, os guias espirituais, os mentores espirituais, os anjos de guarda e os anjos de luz. Muito obrigado, meu Pai, pela oportunidade de estar aqui mais um dia, podendo aprender e ensinar com esta obra que nos foi concedida pela espiritualidade, visando a nossa evolução moral e espiritual aqui durante a nossa caminhada terrena. Muito obrigado, meu Pai. Agradeço do fundo do meu coração. Obrigado por tudo, meu Deus. Agradeço até pelas dificuldades que coloco em meu caminho, pois como foi dito na leitura de hoje, as dificuldades são ingredientes essenciais para a nossa evolução espiritual, pois sem elas estaríamos vivendo na mesmice, na mesma coisa, sem valorizar as dificuldades que enfrentamos, sem valorizar os momentos de vitória. Após vencermos dificuldade pós dificuldade. E agradeço, meu Pai, por mostrar-nos, por mais que por um instante, um flash, como é a vida futura, a vida após o nosso desencarne, e que a nossa passagem terrena, mesmo que por um instante, seja o suficiente para que podemos angariar coisas boas, ajudar os companheiros no caminho, para que possamos evoluir o nosso espírito e chegarmos à morada do Pai. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado. Obrigado por permitir que eu continue caminhando pela sua seara, meu Pai, pela seara da fé. Obrigado por derramar nesse momento, meu Pai, as bênçãos, os fluidos salutares para reenergizar e erguer e fortalecer o nosso ser, o nosso espírito, para que possamos continuar a nossa caminhada terrena, meu Pai, segurando a Tua mão e vencer todas as adversidades, meu Deus. Muito obrigado por tudo, meu Pai. Obrigado pelas pessoas boas que colocam em meu caminho. Muito obrigado, meu Pai. Obrigado pelas pessoas que colocam em meu caminho com dificuldade para que eu possa ajudá-las. Nem que for um pouquinho, meu Deus, mas que eu possa ajudá-las. Obrigado por permitir que eu possa ajudá-las. Agradeço do fundo do meu coração, hoje e sempre, meu Pai. Obrigado por permitir que eu possa levantar da cama mais um dia e ver a luz do sol, sentir o calor do sol na minha pele, meu Deus, pois muitos estão acamados, sem poder levantar da cama, meu Pai. Derrame sobre eles saúde, meu Deus, de acordo com a fé e merecimento de cada um, meu Pai. Muito obrigado pelo alimento, meu Deus, pois muitos estão em uma cama de hospital usando uma sonda, não podendo se alimentar, mas desejando um alimento, meu Pai. Obrigado, meu Deus. Eu sinto a Sua presença em todo momento, meu Pai. Obrigado pelas roupas que aquecem o meu corpo, meu Pai, pois muitos estão na rua, nessa madrugada de frio, meu Deus, sem ter como se cobrir. Obrigado por tudo, meu Pai. Eu só tenho a agradecê-lo por tudo. Obrigado pelo teto que coloca sobre minha cabeça, meu Pai, pois muitos estão sem lares. Muitas crianças em situação de rua, proteja-os, meu Pai. Eu peço do fundo do meu coração, proteja-os. Proteja cada animalzinho de rua que não sabe pedir um alimento, meu Pai. Eles não sabem pedir quando estão com sede, com fome. Proteja-os dos maus tratos.
e alimente-os e aqueça-os, meu Pai. Eu peço do fundo do meu coração, meu Deus. Muito obrigado por tudo, meu Pai. Obrigado. Muito obrigado. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado, meus irmãos. Fiquem com Deus.